Os destaques da semana entre os eventos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 4 e 5 de novembro de 2020. Como sempre, conversando com a Karina a respeito desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi marcada por, eu diria, dois momentos. Uma sessão jurisdicional na quarta-feira, sessão de julgamentos, e uma sessão solene na quinta-feira. No dia 4, sessão da quarta-feira, a continuação, mais uma etapa do julgamento daquela questão dos softwares, particularmente com uma questão tributária que envolve ICMS e ISS. O julgamento continua posteriormente, vamos ver ainda nessa edição. E na quinta-feira, a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Composição completa agora no STF, Karina. Exatamente, Cadu. A gente acompanhou nessa semana a posse do novo ministro, completando aí o quadro de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, no lugar da vaga deixada pelo ministro aposentado agora, Celso de Mello. E na quarta-feira, como você disse, a continuidade de um julgamento que teve início na semana passada, com a leitura do relatório e as sustentações orais em uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Dias Toffoli. E nessa quarta-feira, os trabalhos se desenvolveram todos em volta dessa ação direta de inconstitucionalidade também, que o ministro votou, outros 5 ministros proferiram o seu voto. Ministra Carmen e Fachin, que já tinham um entendimento em uma outra ação, acabaram também mantendo o mesmo entendimento, mas julgamento suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, com a promessa de que na próxima quarta-feira, na próxima semana, esse julgamento voltará ao plenário. Karina, vamos lá então, fatiando os temas como sempre, começando exatamente com a sessão plenária da quarta-feira, a sessão de julgamentos. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou, como já vimos, portanto, na sessão por videoconferência daquele dia 4 de novembro, o julgamento de ações sobre a cobrança de impostos para o licenciamento de softwares. Na sessão por videoconferência, os ministros avaliam a ação que discute a incidência do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no seu nome antigo, sobre os programas de computadores. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. O plenário do STF deve decidir se programas de computador, aplicativos e jogos devem pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, ou o ISS, Imposto sobre Serviços, que é municipal. Empresas de tecnologia da informação questionam no Supremo a legalidade da dupla tributação para o setor. Elas alegam que softwares não são bens físicos e não podem ser tratados pela lei como mercadoria. Além disso, quem compra tem apenas o direito de utilizar o material. Vai ser julgada em conjunto outra ação de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O PMDB pede a inconstitucionalidade de parte de uma lei estadual do Mato Grosso por bitributação e invasão da competência municipal. Segundo o partido, o Estado fez incidir o ICMS sobre operações com programas de computador, mesmo já havendo a cobrança do ISS. Vamos rever então como foi essa nova etapa do julgamento sobre essa cobrança ou não de ICMS no licenciamento de programas de computador. Quase todos os ministros já se manifestaram, lembrando que, além do processo de relatoria do ministro Dias Toffoli, outra ação sobre tema semelhante foi retomada, fazendo assim com que tenha se transformado em um julgamento conjunto. A ação foi proposta pela Confederação Nacional de Serviços contra uma lei e um decreto estadual de Minas Gerais. A entidade alega que operações envolvendo suporte e licenciamento de programas de computador não poderiam ser tributadas pelo ICMS, pois sobre elas já incide o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Também em julgamento, uma outra ação direta de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Em sessão virtual, ela votou pela improcedência da ação, sendo acompanhada pelo ministro Edson Fachin. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli havia suspendido o julgamento no ambiente virtual. Nessa ação, o partido MDB questiona dispositivos de uma lei estadual do Mato Grosso, alegando bitributação e invasão de competência municipal. A discussão é se um software é uma mercadoria ou um serviço.
A decisão pode mudar a forma de tributação, já que o ICMS é um tributo estadual incidente sobre mercadorias, enquanto o ISS é recolhido pelos municípios e incide sobre serviços. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli nas duas ações. O ministro entendeu pela incidência exclusiva do imposto municipal, tanto no licenciamento como na cessão de direito de uso de programas de computador. A lei do Mato Grosso, nesse dispositivo citado, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6, estabelece que o ICMS incide sobre as operações com software, mesmo naquelas realizadas por transferência eletrônica de dados. Toffoli destacou que não existe na Constituição de 88 disposição expressa no sentido de que o ICMS mercadoria abrangeria bens físicos, nem disposição no sentido de que toda e qualquer operação com bens não físicos deve ser considerada prestação de serviço para efeito de ISS. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio também votaram no sentido da não incidência do ICMS. Entendo realmente que nessa questão se trata de um serviço dinâmico, uma prestação dinâmica de serviço, prioritariamente de serviços. Consequentemente, a incidência deve ser do ISS. Não há aqui uma transferência da titularidade do bem. O programa, neste caso, ele não é vendido e, portanto, eu penso que não é possível falar tecnicamente em circulação de mercadoria e, consequentemente, não é possível falar em incidência do ICMS. Essa é uma operação. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia mantiveram entendimento pela constitucionalidade da incidência do ICMS sobre software. Para Fachin, programas de computador são mercadorias e, portanto, deve haver a cobrança do ICMS. A transferência eletrônica de dados pode ser feita sem a existência de um suporte físico ou bem corpóreo, podendo acontecer tanto mediante aquisição material em lojas, quanto por meio de download ou streaming. Isto posto, e aqui concluo, senhor presidente, quando há produção em série e atividade mercantil, entendo deve incidir ICMS e não ISS. Há de incidir, nesta hipótese, ICMS sobre a venda de software, visto que o fato de serem bens imateriais não descaracteriza sua destinação como mercadoria. Já o ministro Gilmar Mendes fez uma distinção em seu voto, de modo que deve haver a incidência do ISS sobre software quando for personalizado e a incidência do ICMS quando for software produzido de forma massificada, de forma industrial. E após o voto do ministro Marco Aurélio, o presidente e ministro Luiz Fux pediu vista e a sessão foi encerrada. Algumas considerações a respeito desse julgamento. Primeiramente, como dissemos, houve a apresentação na semana passada do voto do ministro Dias Toffoli como relator em uma das ações. Houve a transformação deste julgamento, desta ação, em um julgamento conjunto, na medida que a outra ação, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que já havia sido iniciada anteriormente, e houve pedido de vista do ministro Dias Toffoli, assim se transformando em um julgamento conjunto. No caso, o ministro Dias Toffoli, na sessão desta quarta-feira, ele apresentou seu voto como relator e também o seu voto vista nos dois processos que têm a mesma temática, trata justamente dessa questão particularmente citada do ICMS, que, aliás, tem um nome mais recente que é mais complicado um pouquinho. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Permanece a sigla ICMS, que era conhecido exatamente como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um pouco mais específico. E também incide, como vimos na reportagem da Marta Ferreira agora, também a questão desse imposto, mas também do ISS, Imposto sobre Serviços. Karina, é uma briga boa, porque no caso do ICMS, mantendo-se a sigla, trata-se de um imposto estadual. O ISS é um imposto municipal, ou seja, quem é que fica com o tributo? Como eu já disse, uma briga boa, né?
Exatamente, Cadu. E a grande discussão aqui nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que vai acabar refletindo no julgamento de dois outros processos que também estavam pautados na semana passada para um julgamento conjunto, é justamente a distinção entre o que é considerado mercadoria, para se fazer incidir o ICMS, e o que propriamente a legislação fixa como serviços. E essa distinção ela é fundamental para o deslinde dessa questão. Ministro Dias Toffoli, como você disse, ele foi o primeiro a proferir o voto na ação direta de inconstitucionalidade, da qual ele é relator, no julgamento que foi iniciado na semana passada. E para o ministro, tanto no licenciamento desse software, como no direito de uso, seja ele padronizado ou por encomenda, e independente da forma em que se acessa esse software, seja na nuvem ou seja por download, é considerado serviço em razão de ser produzido por um esforço humano. Então, ele tem que ser considerado serviço, inclusive ele cita uma lei complementar que faria essa conclusão que ele chegou da incidência do ISS. Uma maioria já se formou com relação a esse entendimento do ministro Dias Toffoli. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin, que já haviam votado naquela outra ação sobre o mesmo tema, mas da relatoria da ministra Carmen Lúcia, nesse caso da relatoria do ministro Dias Toffoli, eles mantiveram o seu posicionamento. Eles entenderam que software é mercadoria, exceto quando se contrata especificamente para se fazer um software, um serviço personalizado, e aí não seria incidente o ICMS, mas sim o ISS. Então, eles mantiveram uma posição divergente que já havia sido manifestada anteriormente. Mas, como eu disse, nós já temos 6 votos com o relator, ministro Dias Toffoli, mas o julgamento deve ser retomado na semana passada, como eu disse no início do programa, com o voto vista do ministro Luiz Fux, que prometeu trazê-lo para a conclusão na próxima semana, Cadu. Pois é, Karina, a grande questão aqui também é aquela velha frase que é de uma obviedade absoluta, de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas isso tem um efeito, porque se trata da atualização do próprio direito frente a uma realidade criada com o impacto das tecnologias. Software, serviço, é mercadoria, justamente um debate bastante interessante. E só para lembrar também, Karina, nós tivemos o pedido de vista do ministro Luiz Fux pelo adiantado da hora já da sessão da quarta-feira. Portanto, retornando, faltando apenas o voto do ministro-presidente, como você já adiantou, na perspectiva da abertura da sessão da próxima quarta-feira. Composição completa da Suprema Corte com a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias com mais destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, dia 5 de novembro, aconteceu a sessão solene de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para ocupar a vaga que surgiu após a aposentadoria do ministro Celso de Mello, ele assume o cargo após ter o nome aprovado pelo Senado. Ele foi sabatinado por mais de 10 horas no mês de outubro. O piauiense Nunes Marques chama atenção pela trajetória e pelo extenso currículo na área jurídica. Nunes Marques tem 48 anos, nasceu em Teresina, Piauí. Se formou em Direito pela Universidade Federal do Piauí em 1994. Fez especialização em Processo e Direito Tributário pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Ele também fez doutorado na Espanha. Aqui no Brasil, foi advogado por 15 anos. Fez parte da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB e também foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Em 2011, Nunes Marques foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma vaga no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na cota destinada a advogados. E agora foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O desembargador teve o nome aprovado pelo Senado no último dia 21. Durante 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele deu alguns sinais de como pretende atuar na mais alta corte do país. Em vários momentos, o novo ministro defendeu a democracia e disse que para manter o Estado democrático de direito é fundamental a harmonia entre os poderes.
penso que se faz necessário o devido respeito e independência dos três poderes, bem como uma maior interação entre eles, para que se faça a necessária harmonia para uma mais rápida edificação do país dentro dos ditames do Estado Democrático de Direito. A defesa da democracia é pilar fundamental da Constituição Federal. Nesse espaço, defendemos a vida, a liberdade e a diversidade cultural e religiosa da população brasileira. E nesse ambiente de liberdade perante a lei, garantimos também o rico processo de expressão e opinião. Compreendo o papel fundamental da imprensa no processo democrático e espero sempre, da melhor forma possível, contribuir para a solidez de nossa sociedade. Ainda durante a sabatina, Nunes Marques demonstrou que está em sintonia com os 5 eixos de gestão anunciados pelo presidente Luiz Fux. Entre eles, o combate à corrupção. O combate à corrupção também é ideário essencial para que se consolide a democracia no país. Mas essa postura não deve se limitar e se concentrar neste ou naquele indivíduo, nesta ou naquela instituição, mas deve ser uma atitude comum às diversas instâncias, instituições e pessoas. Esse procedimento de indicação, sabatina e confirmação culmina na sessão exatamente da quinta-feira, dia 5, em sessão solene por videoconferência, tomando posse o mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques, de 48 anos, assumiu o cargo de ministro da Corte em cerimônia, como vimos, por videoconferência. A solenidade de posse do ministro Nunes Marques foi breve e restrita a um grupo de autoridades convidadas para a cerimônia. Sentaram-se ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, o procurador-geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme a tradição, após a execução do hino nacional, Nunes Marques foi conduzido ao plenário pelo ministro mais novo no STF, Alexandre de Moraes, e pelo ministro Gilmar Mendes, que substituiu na cerimônia o decano Marco Aurélio, ele que, por integrar o grupo de risco da Covid-19, optou por não participar. Na sequência, Nunes Marques leu o termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral do Supremo, Edmundo Veras, fez a leitura do termo de posse. Tomou posse e entrou em exercício após prestar compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência, o senhor doutor Cássio Nunes Marques, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O documento foi assinado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, e também pelo novo ministro. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Em seguida, Nunes Marques foi conduzido à posição que ocupará a partir de agora no plenário, sentando-se na primeira cadeira à esquerda do ministro Edson Fachin. O único a falar foi o presidente do STF. Fux parabenizou o novo integrante da corte e agradeceu a presença tanto das autoridades que estavam no plenário, quanto as que acompanharam a cerimônia por videoconferência. Em nome da corte, eu queria desejar boas-vindas à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, que Vossa Excelência seja muito protegido nessa sua nova missão, tendo em vista que Vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada, Vossa Excelência tem, pelo seu currículo notório, saber jurídico, Vossa Excelência tem conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência olímpica. Seja muito bem-vindo, que Deus proteja a sua caminhada. O novo integrante do STF substitui o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos na corte. Karina, antes de mais nada, uma curiosidade a respeito desta solenidade de posse, que foi por videoconferência. Algumas pessoas fizeram um comentário pessoalmente comigo, dizendo o seguinte: mas foi tudo muito rápido. E eu fiquei um pouco com essa sensação, talvez você também, a gente não teve oportunidade de conversar sobre isso, mas é porque a pandemia, ela fez com que uma cerimônia que segue esse mesmo rito parecesse, na sua transmissão ao vivo pela TV Justiça, mais curta. Porque normalmente nós temos a chegada das autoridades,
entrevistas feitas com pessoas, autoridades chegando no plenário do Supremo Tribunal Federal, comentários da família, etc. E nós não tivemos isso exatamente pelas medidas de combate à Covid-19 e a sessão por videoconferência. Inclusive, no final, a gente sempre tinha aquela parabenização, que o pessoal chama de beija-mão, que normalmente caracteriza o momento seguinte ali no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Mas em tempos de Covid, foram respeitadas todas as questões relativas aos protocolos de segurança e isso não aconteceu. Mas, na verdade, como disse o ministro Luiz Fux, não cabem discursos, inclusive. Houve os agradecimentos à presença, mas não há discursos nesse tipo de solenidade. A outra questão, Karina, agora partindo para as consequências e o processo de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, indicação pelo Executivo do novo componente ou dos componentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso sempre foi assim? Vamos lá, Cadu. Pela primeira parte que você abordou acerca dessa solenidade bastante célere, talvez tivesse causado uma maior estranheza, porque agora, em setembro mesmo, nós tivemos a posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, numa sessão solene que se estendeu um pouco mais em razão dos discursos apresentados, até pelo discurso emocionado do próprio presidente, ministro Luiz Fux. E aí se cria, de uma certa forma, essa expectativa para a posse do novo ministro, que essa sessão também fosse uma sessão solene, um pouco mais demorada, mas não. Ela é uma sessão apenas para assinatura daquele termo de posse. Como você disse, o ministro Luiz Fux também esclareceu, não é uma sessão em que discursos são elaborados e são proferidos, bastante rápida, principalmente também em razão dessa pandemia. Havia algumas autoridades presentes, mas em número muito mais restrito e uma cobertura mais célere também, como não poderia deixar de ser. Mas, de toda forma, empossado o novo ministro, composição de 11 na Suprema Corte para a continuidade dos trabalhos no plenário. Mas você me perguntou, essa indicação pelo Poder Executivo de ministro do Supremo sempre foi assim? Desde a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, a indicação vem do Executivo. Ao longo dos anos, de lá para cá, quando o Supremo Tribunal Federal foi criado e se tornou independente de Portugal, algumas modificações nós tivemos na composição do Supremo Tribunal Federal. O nome foi alterado na Constituição de 1937, por vezes passou para 15 ministros, depois voltou para 11, com a possibilidade de se aumentar, mas na Constituição de 88 é que o Poder Judiciário se tornou mais independente e 11 ministros, a quantidade de 11 ministros na sua composição ficou mantida pela Suprema Corte. Mas essa indicação pelo chefe do Poder Executivo vem desde a Constituição de 1891, passando por todas as constituições que nós já tivemos, as 8, inclusive a de 1988. Karina, uma questão suscitada também com relação à posse do novo ministro foi exatamente pelo fato dele suceder ao ministro Celso de Mello, a questão da, digamos assim, entre aspas, a herança dos processos. Um deles, que exatamente envolve o presidente Jair Bolsonaro, que o indicou, esse foi feito um sorteio e o processo foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. Mas os demais processos, mais de 1.600, esses já estão na mesa do novo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Cadu, essa herança, né, o novo ministro acaba herdando aqueles processos do relator pelo qual ele veio para substituir, aqui no caso, para suceder, né? Substituição é algo temporário, a sucessão é definitiva, a aposentadoria do ministro Celso de Mello também definitiva. Essa herança, então, fica com agora o ministro Nunes Marques para proferir o seu voto e pedir pauta de julgamento no plenário e também nas turmas, como o ministro Celso fazia anteriormente. Há uma discussão, não é, ou há uma justificativa de que esse processo anterior, como você disse, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, teria sido distribuído de forma aleatória para um outro relator, mas havia uma expectativa de que poderia haver uma demora na indicação desse ministro do Supremo Tribunal Federal, que acabou também nos surpreendendo, não é, Cadu? A gente acompanha já há algum tempo essas sucessões no plenário do Supremo Tribunal Federal em razão de aposentadoria de ministro, e eu arriscaria dizer que dessa vez o presidente Jair Bolsonaro agiu mais rápido do que todos os demais na indicação, e o Senado também cumprindo o seu trabalho na sabatina e a aprovação do nome para a posse do novo ministro do Supremo. Sem dúvida, foi uma grande surpresa essa rapidez, essa celeridade
para a nomeação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Karina, portanto, na próxima semana já teremos novo encontro com nossos amigos telespectadores, como sempre, já com a composição completa do plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que por videoconferência. Exatamente, Cadu. E para a semana que vem, matéria tributária já garantida para quarta-feira, segundo o ministro-presidente Luiz Fux. A gente se encontra na próxima quarta e quinta no Direto do Plenário e esse final de semana o encontro é no Plenárias. É isso mesmo, portanto. Você, amigo da TV Justiça, obrigado pela companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.